Paz e luz para você que me acompanha em mais uma mensagem da série Heróis da Fé. Hoje estamos na quinta mensagem, um projeto que estamos iniciando, mas que vem crescendo muito a cada dia. E eu quero agradecer os comentários que as pessoas têm me deixado e que têm me ajudado muito a crescer com esse projeto, a evoluir com esse projeto, juntamente com a equipe de missionários que estão junto comigo nesta caminhada de fé, e temos alcançado muitas pessoas para Deus, para Jesus, através desta série de mensagens. Na última mensagem, eu falei aqui sobre de quem é a culpa, de quem é a culpa. E mostrei nessa mensagem que o ser humano tem uma facilidade muito grande de colocar a culpa em tudo e em todos, menos na própria pessoa. E muitas vezes a culpa do que acontece na sua vida é sua, é minha. Mas é muito mais difícil reconhecer que nós erramos. Mas é necessário reconhecer o seu erro para que, através deste erro, você possa corrigir as rotas da sua vida. Hoje eu vou falar aqui sobre a arca se faz necessária. Mas antes de trazer essa mensagem, você que está comigo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo a este nosso canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque assim você vai receber as notificações das mensagens que vamos estar trazendo aqui. Toda quarta-feira tem uma mensagem nova, revelada pelo Espírito de Deus para o seu coração. Você que já está conosco já há algum tempo, continue nos acompanhando, compartilhe essa mensagem, deixe o seu like, o seu comentário, porque vai nos ajudar muito nesse projeto que vai crescer e muito, abençoando a vida de milhares de pessoas. Eu quero então fazer a leitura com você no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6, do versículo 6 até o versículo 8, que diz assim, ó: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E continua dizendo assim: E disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. No versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Quando nós falamos de Noé, não podemos deixar de falar da arca. Quando alguém fala de Noé, já vem à memória a arca. Noé vem de uma genealogia de Sete. Sete foi aquele que nasceu de Adão e Eva após a morte de Abel. Desta genealogia chegamos até Matusalém, que morreu com a idade de 969 anos. Matusalém era pai de Lameque, por sua vez avô de Noé, porque Lameque era pai de Noé. Noé foi chamado por Deus para construir uma arca. E ele tinha 600 anos de idade quando veio o dilúvio. E esse dilúvio só aconteceu porque Deus arrependeu de ter feito o homem. Deus se entristeceu, porque Deus não volta atrás. Deus não volta atrás. O que Deus deixou escrito na palavra de Deus, na palavra dele,
ele não vai mudar, ele nunca mudou e nem vai mudar. Esse arrependimento em que a Bíblia nos mostra é a tristeza de Deus com o homem que se corrompeu. Então Deus resolve trazer sobre a face da terra o dilúvio. E esse dilúvio destruiria todo ser vivo da face da terra. Porém, a Bíblia conta no versículo 8, em que eu acabei de ler, que um homem chamado Noé achou graça aos olhos de Deus, ou seja, em meio a todos aqueles seres viventes, em meio a todo ser humano daquela época, havia um homem. Esse homem se destacava, esse homem era diferente, este homem alegrou a Deus. Noé era reto diante de Deus. O mundo havia se corrompido, mas Noé era reto diante de Deus. Noé caminhava com Deus e por isso Deus se alegrava com Noé. Ao ver que tudo seria destruído, Deus então deu uma oportunidade à humanidade através de Noé. Deus então chama Noé e manda ele construir a arca. E começa então a dizer a Noé como que esta arca seria construída. A metragem de 300 côvados de comprimento, de 30 côvados de largura, o tamanho que ela seria e o que teria dentro desta arca, o que Noé poderia levar para dentro desta arca. Quando nós falamos de arca, nós temos que lembrar também que a Bíblia Sagrada nos mostra pelo menos mais duas arcas. A arca de Noé, a arca que carregou Moisés, porque na verdade a palavra cesto no hebraico significa arca. Então a arca carregava Moisés e também a arca da aliança. Estas três arcas que a Bíblia nos revela, todas elas carregavam algo muito importante dentro delas e estas arcas tinham uma finalidade muito grande. Vamos então começar pela arca de Noé, que não carregava apenas os animais, que Deus havia dito para Noé que entrasse com eles para dentro da arca. De toda espécie de animais, Noé poderia levar para dentro da arca um casal, tanto limpos quanto animais sujos. Depois que Noé levou para dentro da arca os animais, entraram para dentro da arca também Noé, sua esposa, os 3 filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, e as 3 esposas dos filhos, ou seja, 8 pessoas estavam dentro daquela arca. Então, para Deus, a finalidade maior daquela arca não estava apenas nos animais, mas no ser humano que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ainda falando de arca, nós vemos o cesto que carregou Moisés. Naquela época, todos os filhos, homens, vindos ou nascidos naquela época, tinham que ser mortos pelo faraó da época. Moisés, então, é nascido de uma hebreia, e ele é colocado dentro de um cesto. Esse cesto, na verdade, é uma arca. E ele, então, é colocado ali e elevado e conduzido até a filha do faraó. Mas o que eu quero mostrar nesta segunda arca é que a arca não carregava apenas um profeta, porque todos falam, Moisés é o maior profeta da palavra de Deus. Ou um dos maiores profetas. Mas Moisés não era apenas um profeta, Moisés era um legislador. Legislador é aquele que faz leis. Moisés escreveu 613 leis
que estão registradas no livro de Levíticos, 613 leis, além das tábuas da lei que foram escritas pelas próprias mãos de Deus. É muito importante lembrarmos que a arca da aliança também se fez presente no povo de Israel, no caminhar do povo de Israel, como comunicação com Deus, porque através da arca da aliança, o povo comunicava-se com Deus. A arca ia à frente do povo. Dentro da arca da aliança, havia o maná, que Deus derramou sobre o povo de Israel quando andava no deserto durante 40 dias. O maná descia do céu. A botija de ouro, juntamente com a vara de Arão e as tábuas da lei. As 3 arcas aqui mencionadas, elas carregavam algo muito importante, conduziam algo muito importante. As 3 arcas foram construídas com muita luta. Com muita luta. Então vejamos novamente a arca de Noé. Na arca de Noé entraram milhares e milhares de animais. Eu não sei ao certo dizer a você com exatidão a quantidade de animais que estavam dentro da arca, mas você pode sim imaginar. Era um casal de cada espécie de animal existente no mundo. Tanto aves quanto animais terrenos. E ali tinha 8 pessoas apenas para cuidar de tudo que estava ali dentro, dando o que de comer, o que de beber. Imagine você, dentro de uma arca como esta, tendo que cuidar de tantas coisas. Com certeza aquelas 8 pessoas que estavam ali, Noé, sua esposa, os seus 3 filhos e as suas 3 esposas, tinham muito trabalho. Tinham muito trabalho ali. Quando foi construir também a Arca da Aliança, houve uma luta muito grande na construção da Arca da Aliança, porque Deus revelou a Moisés como ela seria. Mas não disse a ele como ele conseguiria a construção. No entanto, a Bíblia nos relata que houve muita luta para a construção da arca. A pergunta que se faz é: se esta arca estivesse aqui hoje e o dilúvio acontecesse, você gostaria de estar dentro da arca ou fora da arca? Bispo, mas havia muita luta dentro da arca, mas dentro dela, ainda assim, era e é melhor. A arca se faz necessária porque naquela época o dilúvio só aconteceu porque a humanidade havia se corrompido. E eu te pergunto, nos dias de hoje, será que há corrupção na humanidade? Qual é o dilúvio que acontece no mundo hoje? Nós vemos o dilúvio acontecer a todo instante, a todo momento. A marginalidade, a prostituição, são doenças que nós vemos que está acontecendo hoje em dia no mundo, que vemos que é uma doença causada pela corrupção da humanidade. Olha o dilúvio acontecendo em todo mundo. E alguém diz assim, mas a construção da arca, que na verdade é a casa de salvação, a igreja, é muito difícil, bispo. É muito difícil construir a arca e ver dentro dela tantos erros, tantas imperfeições, tantas pessoas, que às vezes você, quando entra dentro de uma igreja, você quer ver pessoas perfeitas, mas igreja não é lugar de pessoa perfeita. É lugar daqueles que estão sujos e que querem se limpar. Quando nós falamos de santos, nós estamos falando de pessoas separadas por Deus, pessoas que estão buscando a santificação. Você nunca encontrou e nunca vai encontrar
uma igreja perfeita ou um lugar perfeito de pessoas perfeitas. Não. Mas você vai encontrar dentro da construção desta arca, que é a casa de salvação ou a igreja, pessoas lutando para se acertarem na vida, porque querem caminhar com Deus. Necessitam caminhar com Deus para não morrer no dilúvio que está aí fora. É muito melhor estar dentro construindo esta casa. E eu te pergunto, o que você tem feito para a construção da arca, da casa de salvação? Deus hoje está te chamando para a construção desta arca que se faz necessária. Que Deus te abençoe, paz e luz para você.